Um bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando o nosso terceiro encontro, do webinário Turismo Responsável na Chapada do Araripe. Então, sejam todos bem-vindos. Esse webinário, ele é um momento de encontro, e dar voz às pessoas que fazem, às pessoas que circulam, e promovem o turismo, e desenvolvem o turismo na Chapada do Araripe. Essa é uma realização da Fundação Casa Grande em parceria com instituições, da região do Cariri e do mundo, que se compromete, em estar desenvolvendo esse projeto de turismo de forma responsável aqui na Chapada do Araripe. Então, a Universidade de Coimbra, por meio do Centro de Estudo, de Arte e Ciência do Patrimônio, a Universidade Regional do Cariri, o Geoparque Araripe, o Instituto de Arqueologia do Cariri, doutora Rosiane Lima Verde, o Sistema Fé Comércio e Sesc Ceará, Cajuína São Geraldo, Hotel Iuá e Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará. Essas instituições, são comprometidas, com todo esse projeto, que inclui esses mestres de saberes, que têm materializado a identidade cultural do Cariri. Isso de uma forma, que traz inclusão social e desenvolvimento econômico das comunidades por meio do turismo responsável, e com base, em cada comunidade. E sem dúvida a gente, vem ter aí durante todo esse mês de setembro, assim, encontros, como a gente teve no segundo momento ontem, com Damiana e Laís, foi uma rica, e vasto conhecimento sobre a agricultura familiar, de que forma essas comunidades, vêm interagindo, vêm desenvolvendo a educação alimentar, a segurança alimentar do nosso povo, do povo que habita a Chapada do Araripe. E hoje é um momento da gente falar, trazer amigas, que é a hora que a gente fala do quanto o terreiro da casa, o terreiro da Chapada do Araripe, ele é extenso, e chega a outras regiões. Então o terreiro hoje vai estar, diretamente no Sudeste. Tenho o prazer de convidar, a Júlia Maior e a Júlia Alecrim para estar aqui com a gente. Elas que são as criadoras, da Maioba Turismo. E hoje o nosso papo é sobre estudo do meio na Chapada do Araripe. Então sejam bem-vindas, Júlia. Obrigada. Obrigada, Júnior. É um grande prazer a gente estar aqui com vocês. Sem dúvida, vocês têm sido, assim, além de ser uma grande referência para a gente, esse webinário, teve ali uma grande, fundamental participação de vocês ali na hora de Júnior, vamos pensar uma coisa, vamos construir, Então a gente, no início da quarentena ali, já começou a desenhar e isso já é uma realidade, Então vocês fazem parte, de todas as etapas, do desenvolvimento desses encontros, desses saberes que a gente tem construído no nosso dia a dia aqui na casa, e sem dúvida eu sou suspeito de falar, então sejam bem-vindas. A nossa dinâmica desse webinário é bem participativa, você, o webinarista que está nesse momento conectado aqui com a gente, então a gente vai ser uma conversa bem aberta. Então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, colocações, estejam à vontade, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa conversa de hoje, que tem muita coisa aí, muito conteúdo, muita informação. Sem dúvida, a gente vai sair daqui bem feliz com essa conversa. Então, sejam bem-vindas. Eu queria iniciar a nossa conversa de hoje, com vocês contando para a gente, a história da Maioba, como surgiu esse encontro, de vocês, e contar isso aqui um pouco para a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que a gente está muito feliz de estar participando desse webinário, A gente é parceiro já há algum tempo e esse ano, infelizmente, a gente não pôde estar aí pessoalmente com vocês por conta de todo esse cenário aí da pandemia, mas a gente sempre está trocando, nas redes, enfim, a gente sempre mantém um contato. E aí a gente está muito feliz de estar participando, que é uma forma também da gente estar junto com vocês aí, mesmo que longe, mas estamos juntos sempre, Júnior? Então estamos aqui nesse domingo frio, chuvoso aqui em São Paulo. Agradecer quem estiver online aí com a gente. Você falou antes da gente estar ao vivo que o sol raiou aí às 5 da manhã, que já está um solzão. Estamos com saudade desse clima aí. Eu adoro. Estamos com saudade, então queria agradecer esse convite e espero que a gente consiga trocar e contar um pouquinho do nosso trabalho. Acho que a Lia vai
contar um pouquinho de qual que é a história da Maioba aí para vocês. Também gostaria de agradecer muito à Fundação Casa Grande, ao Júnior, a todo mundo por esse convite. Trabalhar com a Fundação Casa Grande é um privilégio para a gente, e mais que um privilégio, é uma lição de vida mesmo, porque toda vez que a gente vai para a Fundação, a gente volta transformado, né? E não é à toa que é uma viagem super concorrida na Maioba, assim, pelos guias, pelos professores, por nós. Quando tem viagem para a Fundação Casa Grande, todo mundo quer acompanhar, todo mundo quer participar, porque é uma delícia poder acompanhar esse trabalho lindo que vocês fazem aí. Obrigada por essa oportunidade de estar participando do webinário. E contando um pouquinho da nossa história, tudo começou em 2012. Na verdade, começou antes disso, né? Porque eu e a Júlia, a gente já trabalhava com turismo há bastante tempo, mas foi em 2012 que a gente resolveu tirar esse nosso sonho do papel de abrir a empresa, e com a intenção de, mais do que uma viagem, a gente queria proporcionar para os nossos clientes essa troca de experiência, uma troca de cultura, turismo responsável, né? E passar esses nossos valores adiante. Aí muita gente pergunta para a gente também por que do nome Maioba, né? E foi que a gente estava numa viagem para os Lençóis Maranhenses, com uma escola, uma viagem de turismo de base comunitária que a gente estava fazendo e faz até hoje, e a gente foi, esse nome foi uma homenagem a uma expressão cultural que é o Bumba Meu Boi do Maranhão, tem o boi da Maioba, e mais do que isso, né, acho que mais do que ter simpatizado com o nome, acho que foi por tudo que essa viagem ela representou para nós, assim, de os valores de troca, que a gente sempre pensa assim, no que a gente vai deixar para o lugar, o que a gente, como que vai ser essa relação, assim, não só o que os alunos vão levar de conteúdo, mas também o que a comunidade vai receber, como é que pode ser essa troca bacana, né? Por isso também que acho que se encaixa muito a nossa história com a da Fundação Casa Grande, os nossos valores com o de vocês, porque a gente... Isso que vocês têm tudo que a gente sempre gosta de poder proporcionar para as pessoas, né? Então, acho que esse é o nosso grande prazer em trabalhar com vocês. E um resumo bem rápido da nossa história. Não sei se a Júlia quer complementar alguma coisa. Só complementando, né, a gente trabalha com turismo, com lazer, né, com viagens de todo tipo de viagem, seja aqui pertinho de São Paulo, uma viagem de carro, uma viagem, enfim, até Emirados Árabes, África, etc. Mas isso é do lazer, né? E aí a gente trabalha com o estudo do meio, que são as viagens com as escolas, que é isso que a Lia estava contando. Então, nós temos essas duas frentes, né, de trabalho. E nas viagens de escolas, a gente conta com equipe de guias, que são guias especialistas em viagens escolares, enfim, mas isso a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Não, sem dúvida, é um grande prazer, assim, a gente tê-las como parceira, né, assim, até mesmo que a gente se sente muito familiarizado, assim, né, com o formato humanizado, né, a dinâmica, né, e lidar diretamente, né, assim, com vocês, quando a gente tem que, sei lá, planejar, organizar, né, ali, construir todo um programa, sem dúvida, sempre foi muito humanizado e é um dos perfis nossos aqui da casa. E eu lembro desse primeiro encontro, né, assim, que a gente já teve essa conversa, assim, sempre eu fiquei muito afinado com esse formato humanizado de vocês, né. E com isso eu pergunto, assim, hoje quais são as atividades, né, que hoje vocês desenvolvem, né, hoje na Maioba, né, além dessas viagens mesmo, se iniciou aí, Júlia iniciou falando, né. Que vocês contassem mais para a gente. Como eu comecei a falar, a gente trabalha com lazer, então é o emissivo, né? A gente manda pessoas aqui de São Paulo ou de outros lugares para diversos lugares aí do Brasil e do mundo. E aí nós trabalhamos como agência nesse caso, né? Porque existe uma diferença entre agência e operadora de turismo. A agência, normalmente, ela comercializa produtos das operadoras de turismo, que as operadoras desenvolvem esses roteiros, desenvolve a programação, faz o acordo com os receptivos locais,
e nós, como agência, nós vendemos esses produtos. A gente estuda, a gente conhece, muitas vezes a gente conhece pessoalmente, e aí a gente vende esses produtos de lazer, né? Então, de repente, uma viagem para Bonito, uma viagem para Chapada Diamantina, não somos nós que fazemos o roteiro, mas a gente conhece e a gente vende para o nosso cliente. A outra frente, que aí nós somos a operadora, seria a parte de viagens escolares, que aí nós desenvolvemos junto com a escola, né? Na verdade, nós somos um facilitador para a escola. Então, a gente desenvolve junto com a escola os projetos. A gente entende qual é a demanda da escola, né? A escola, de repente, quer estudar algum tema específico, a gente entende qual é a necessidade da escola e faz a intermediação, conhece em loco, conhece o receptivo, as empresas locais, então vai conhecer o guia local, e aí a gente produz um produto, fica feio, né? Mas, enfim, a gente desenvolve esse produto, esse roteiro, essa programação, sempre pensando nisso que a Lia falou, nesse turismo responsável, com cuidado, pensando em como contribuir sem degradar, o que deixar de legado e fazer realmente essa troca, não simplesmente ir até o local e consumir e explorar. Na verdade, isso é totalmente o inverso, né? A gente sempre pensa nessa troca, em como contribuir e como criar esses laços e acompanhar ano a ano, vai reformulando, os projetos vão sendo reformulados, a gente vai vendo as crianças crescendo do lugar. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui aí para a Fundação Casagrande, o Tiaguinho era um menininho pequenininho, hoje em dia ele já está um moço quase, né? Então a gente vai vendo essa evolução, construindo sempre. Isso que é legal, de manter essa constante mudança, né? E construindo projetos junto, o tempo inteiro transformando, né? A gente faz as viagens de estudo do meio, mas a gente também tem muita gente interessada em ir pessoalmente, assim, sem ser com grupo, né? Então a gente já teve casos de mandar um estudante daqui de São Paulo e fazer um intercâmbio mesmo, independente dos grupos escolares. A gente já teve algumas situações de montar esse intercâmbio e a gente sente muita segurança em fazer esse tipo de troca, porque a gente conhece vocês pessoalmente, cada mãe que recebe os nossos alunos aí, cada casa, então a gente sente muita segurança em fazer esse tipo de viagem, de intercâmbio, entre aspas, né? Por mais que a gente trabalha como agência de viagem, né, nos nossos pacotes para cliente final, a gente sempre tenta desenvolver um roteiro, mesmo que seja através da operadora, assim, o mais personalizado possível para aquela pessoa, né? Então, entender a necessidade, os interesses, tanto dos viajantes, das famílias, como das escolas, para propor o melhor para ele naquele momento, né? Então, não existe assim só pacotes engessados, muito pelo contrário, a nossa ideia é construir junto para e fazer uma coisa bem bacana assim para o nosso cliente. Assim, quando vocês falam das atividades, né, eu lembro muito bem quando a gente iniciou a nossa operação aqui, né, que o nosso caso aqui, ela surgiu de acordo com a necessidade, né, então surgiu no momento em que a fundação ela começou a amadurecer exatamente, né, de que forma a gente, né, pode estar trabalhando, né, o melhor receptivo, né, dos nossos visitantes, nossos turistas que vinham, né, que até então era uma dinâmica ligada, né, a um sistema da cooperativa das mães, né, que sempre um abria mão de estar recebendo um hóspede, né, e estar indo para a parte de gestão mesmo e fazer o receptivo durante, né, a permanência de um grupo. E quando, né, como a Anneberg falou no início na conferência da abertura, e isso a gente vê a necessidade do programa de empreendedor tomar conta, né? Então, para a gente, até a gente se conhecer, né, a gente ficou tipo assim, né, assim, a gente tinha um perfil mesmo de trabalhar só receptivo, e aí a gente, né, a partir das nossas conversas, nossas vivências, a gente, né, construiu também essa possibilidade da gente
ampliar, né, essas condições e das pessoas muitas das vezes vinham para cá e desciam em Fortaleza porque não sabia que existia um aeroporto regional, e aí a gente começou a construir essa possibilidade das pessoas que faziam contato direto com a gente e da gente também, né, oferecer também um serviço aéreo, né, com emissão de passagem aérea, né, então a gente começou ali, vocês para a gente foram uma referência, né, tanto que a gente realizou o intercâmbio, né, quando a gente foi aí, a turma Sim. que organiza o turismo comunitário aqui, e a gente teve, né, o prazer, fomos muito bem recebidos, né, hospitalidade incrível, e aquele encontro para a gente foi fundamental, né, a partir dali estabelecer, né, um nível de relacionamento, né, com esses clientes que surgiram para a gente, né, essas pessoas que estavam no nosso entorno, que acabavam, né, assim, tendo essa necessidade de ter ali um suporte, né, e a partir daquele encontro a gente ficou, né, assim, muito feliz assim, com a contribuição que existiu dessas empresas parceiras, né, esses negócios que contribuem, né, e a gente acaba andando de mão dadas, né, até hoje, assim, sem dúvida, para a gente é uma grande referência quando, né, quando a gente fala e quando a gente pensa algo novo, sempre a gente pensa em compartilhar com vocês, que sem dúvida, né, vem coisa boa, né, por parte de vocês, de orientação e tudo, né, então a gente aqui é muito feliz de tê-los como parceiro e sem dúvida, né, por longas datas, né, e com isso eu acabo perguntando para vocês quando surgiu esse interesse de vir à Chapada do Araripe, né, de vir à Fundação Casa Grande, né. Na verdade, a gente teve um encontro com uns amigos que são da área também, né, de outra agência, e a gente estava conversando sobre projetos de estudo do meio, e aí eles apresentaram, eles estavam com um monte de material, tinha DVD com vídeos, tinha uns livros, e aí eles apresentaram para a gente, falaram, olha, tem esse lugar que é a Chapada do Araripe, que tem os geossítios, eles são geólogos, né? Um deles é geólogo, que é o André, da Araribá. E o Ed, que é o sócio dele, também conversou muito com a gente sobre a Fundação Casa Grande. E aí eles apresentaram e entregaram para a gente esse material. E eu, particularmente, comecei a pesquisar e comecei a ficar encantada com a forma como vocês sempre desenvolveram os trabalhos aí na Fundação Casa Grande, as produções de vídeos, todas as oficinas e a gestão do espaço, essa questão de empoderar as crianças, empoderar os jovens, enfim, isso tudo foi fazendo meu olhinho brilhar, a Dalia também, com certeza que ela também participou de todo esse processo, e a gente falou, nossa, que legal, vamos tentar achar, vamos ver para quem que a gente pode apresentar, para qual escola a gente pode apresentar. E aí um dia a gente estava até fazendo uma outra viagem de inspeção, aqui, porque sempre que a gente vai começar um trabalho com um novo destino, com as escolas, a gente sempre vai pessoalmente, conhece, leva a escola junto, desenvolve o projeto junto com a escola, né? E aí a gente estava indo para uma outra viagem de inspeção aqui pertinho de São Paulo e conversamos com o responsável da escola que estava junto, a gente falou, olha, tem esse lugar que a gente gostaria de levar vocês um dia. E entregamos esse material todo, esses panfletos, esses DVDs, esses vídeos. E aí, logo na sequência, a gente já recebeu um contato da escola falando, vamos? A gente falou, vamos, com certeza. E aí nós fomos a primeira vez, fui eu e mais 3 pessoas da escola, né? Ficamos na casa de Dona Fátima, fomos muito bem recebidos, com aquela comida maravilhosa, um bom papo. Ficamos muito, muito bem impressionados com tudo que a gente viu, com tudo na Fundação Casa Grande, porque a gente estava tão encantado que eu falava assim, não é possível, eu vou chegar lá, eu vou descobrir que tem alguma coisinha fake aí, não é possível ser tão incrível desse jeito, sabe? E eu cheguei e, pelo contrário, eu só ficava mais deslumbrada ainda, eu falava, nossa, como assim? É real mesmo isso, sabe? Esse lugar no Brasil realmente existe e eles fazem tudo com respeito, com qualidade, enfim, valorizando muito a cultura local, valorizando toda a história, né? Isso é muito lindo. E aí a gente acabou conhecendo, você nos levou, né, Júnior, para conhecer, além da Fundação Casa Grande, nós conhecemos ao redor ali, né? Fomos descobrindo esses cantinhos que tem
ao redor ali na Chapada do Araripe, que nem o Allenberg diz que o Brasil é grande pelo pequeno de cada canto, não é isso? E a gente viu cada cantinho que tem aí que engrandece o Brasil, né? Então a gente conheceu a Danadinha com as suas redes, a gente conheceu o seu Zé Arthur com a Agrofloresta, a gente tomou um passe da rezadeira, que foi um momento super especial, a gente foi no mestre de reizada, não lembro o nome dele, seu Luiz, eu acho? Antônio Luiz. Antônio Luiz. Entramos de costas em cada igreja que a gente passava pelo caminho para dar sorte. E foi assim, foi uma alegria conhecer esses lugares. Fomos até Assaré, né? Assaré? Para conhecer o Museu do Patativa da Assaré. Enfim, em Santana do Cariri, conhecemos o Museu de Paleontologia. Conhecemos toda a região, vários atrativos, que antes, acho que na época vocês ainda nem chamavam de museu orgânico, se eu não me engano. Agora que vocês estão chamando, né? E aí, só que para essa escola específica, o interessante e que é a sacada, que eu acho que é incrível, é realmente conviver na Fundação Casa Grande. A gente acabou conhecendo tudo isso, mas para entender o contexto geral da região e para entender que para aquele momento daquela escola, o interessante era ficar todos os dias da viagem imersos mesmo na Fundação Casa Grande, trocando com as crianças. E então, acabou que para esse projeto a gente não faz essas visitas, só faz a visita ali para o Museu de Paleontologia e para o Pontal de Santa Cruz. E o restante da viagem toda a gente fica na Fundação Casa Grande, que é esse o objetivo, trocar, fazer as oficinas, aprender muito, deixar um pouquinho também dos alunos, os alunos contam aqui de São Paulo como que enfim, ter essa troca. Foi a partir daí que começou o projeto que a gente desenvolve aí na Fundação Casa Grande e que já tem mais de 5 anos que a gente leva os estudantes, né? Não sei se a Lia quer complementar, acho que eu me delonguei um pouquinho. Quando a Júlia voltou dessa viagem de inspeção, ela voltou tão maravilhada que é até ruim quando a gente cria uma expectativa, né, sobre um lugar, porque eu ia para lá logo na sequência e eu estava com muita expectativa, falando, gente, não preciso conhecer a Fundação Casa Grande, preciso conhecer. E assim, mesmo tendo criado toda essa expectativa, a Fundação Casa Grande conseguiu superar, assim, sabe? Conseguiu surpreender, porque são laços mesmo, né, que a gente cria com as pessoas e com os lugares. E eu digo assim, não só nós que estamos aí com mais frequência e tudo mais, mas os alunos também, né? Você vê que essa proposta que eles têm, essa escola tem, que ela fica, né, o SEB, o tempo, a maior parte do tempo dentro da fundação para aproveitar esses momentos de criança para criança, né? Esse aprendizado, essa troca, que eu acho que é assim o que faz toda a diferença, assim, né? Porque os jovens de vocês, eles são muito empoderados, eles são muito responsáveis, assim, eles são um exemplo que os nossos jovens ficam admirados, né? E você vê que não é só nós que criamos esses laços, eles também, assim, às vezes ficam uma semana aí, mas criam laços que quando a gente volta, eles falam, ai, como é que tá o fulano e tal, todo mundo não quer sair daí, todo mundo quer voltar, é um lugar que você vai uma vez e já quer voltar, assim, não é aquele lugar que você vai uma vez para conhecer e tudo bem, é aquele que você quer ficar indo sempre. Não, e ressaltando, Lia, você tem um saldo devedor, né? Porque essa roda toda que Júlia falou, você não fez, né? Então, Não vai ter sei. que organizar, né? E agora tem motivos, né? A beça, Sol tá aí para cobrar isso, né? Eu já sei com quem eu vou cobrar, não vou cobrar mais de ti, não. É dela que vai cobrar, essa família tá aqui para fazer circuito, né, Júlia? Com Porque certeza. eu sempre vou a trabalho, né, para a Fundação Casa Grande, acompanhando as escolas e tudo mais, mas agora eu tô louca para ter essa reabertura, né, para poder ir também como turista mesmo, sabe? De ter o meu momento de lazer aí para andar com vocês, porque eu tenho certeza que eu realmente vai superar minhas expectativas como da primeira vez.
Não, Tereza e Sol tem que vir. Com certeza. Promover o encontro dos bebês aí agora. Com certeza. Com Serena. A família vai aumentando, né? A gente se torna uma família, ela vai crescendo, a gente precisa voltar. Eu acho que só complementando uma coisa, quando eu fui pela primeira vez, que a gente foi fazer essa inspeção, era junho. Eu lembro até que a gente chegou, acho que no dia de São João, participamos da festa, que foi uma delícia. E era junho, final de junho. Eu sei que em julho, a Alice que é a filha da Marta, que é a diretora do SEB, já foi para fazer esse primeiro, entre aspas, test drive, né? Assim, porque foi tão interessante tudo que a gente viu, que a Marta não teve dúvida e mandou a filha para fazer esse intercâmbio, né? E aí foi criando esse laço essa relação de amizade, de família mesmo, né? Que a gente vê hoje eles super envolvidos e praticamente já são da família Casagrande, né? E eu já fui, a Lia falou que nunca foi sem ser com escola, eu fui uma vez. Na época, o Val, que era meu namorado, hoje meu marido, eu falei, não, você tem que conhecer a Fundação Casagrande. E ele foi, e eu fui também, depois encontrá-lo. E ele também adorou, enfim, é um lugar que a gente quer estar sempre voltando. E como a Lia falou no começo, quando tem viagem para a Fundação Casagrande, os guias da Maioba se estapeiam para ver quem que vai, sabe? E eles falam, não, eu que quero ir, não, é a minha vez agora, né? Ano passado eu não fui, deixa eu ir. Todo mundo tem vontade de participar desse projeto. E acho que também no nosso trabalho com escolas e com lazer, a gente não trabalha assim com menor de idade desacompanhado, assim, né? Então a escola a gente só faz uma viagem de estudo do meio ou às vezes uma formatura quando há o envolvimento dos professores, da equipe, da escola, né? A gente tem essa parceria com a instituição de ensino mesmo, né? Mas no caso da Fundação Casagrande, a gente já teve esses casos que a Júlia também comentou, de pessoas que querem fazer um intercâmbio para, como diz o Allenberg, também conhecer o Brasil de dentro, né? Porque às vezes você vai lá longe fazer um intercâmbio e você tem uma experiência também que é super transformadora aqui pertinho da gente, você conhece uma realidade diferente assim, tão perto e tão legal. Sem dúvida. E é bem interessante, né, assim, que como vocês citaram, né, também os meninos da Araribá, né, o Ed vai estar aqui com a gente, né, trazendo aí o papo dele, e é bem interessante que essas relações, né, e a gente vai construindo essa grande teia, né, então ele já foram responsáveis por várias pessoas também, né, inclusive assim a gente sente que a gente é presenteado o tempo inteiro, né, e para a gente foi muito surpreso, né, esse formato que vocês adotaram de viagem para a gente, né, que geralmente até então que se tinha apresentado, que se tinha vivenciado, né, era experiências assim, que as pessoas passavam pela fundação, né, e a partir de vocês criaram esse formato, né, assim, de viagem que é vir, né, especificamente para essa vivência na casa, que era o que a gente sempre estava cansado de propor para algumas instituições, né, para algumas empresas e tudo, e meio que dizer, a gente pode ficar um tempo, mas aí a gente está querendo, na verdade, essa viagem já está dentro de um outro circuito e tal, mas enfim, quando vocês chegaram, a gente meio que teve aquele choque. Assim, a gente não chega, lembra que a gente nem chegou a comer, assim, a gente já tinha levado tanto, né, assim, descarte dessa possibilidade de permanecer, né, e ter essa relação que é se hospedar pousada domiciliar, né, e ter tudo nessa cotidiano com a casa, né, com as crianças, que a gente já estava meio que ali, nem mais esperava como seria esse formato da permanência de vocês. E aí a gente foi muito surpreendido, né, com tudo desde o início, né? Então a gente foi, né, assim, sem dúvida, né, foi um choque que a gente teve, e sem dúvida a gente é muito feliz com todos os resultados que a gente tem até hoje, né? E é com isso que eu pergunto para você exatamente, né, esse processo, né, da organização de uma viagem do meio, quando vocês planejam vir, sem dúvida, pessoas né, que estão assistindo, que vão ver essa nossa conversa, né, que está participando, né, gostaria de saber como é todo, né, esses processos até vocês chegarem aqui, tudo isso.
né? Assim, queria que vocês contassem para a gente. Como eu falei, né, a gente trabalha com algumas escolas e a gente procura entender a necessidade da escola. Sempre, como eu falei, a gente faz uma viagem de inspeção antes, junto com a escola. Então, a gente apresenta algumas propostas, né? Vamos supor, quero ir para um lugar que tenha praia, que estude Mata Atlântica ou vida marinha. Então, a gente fala, olha, de repente pode ir para Ilha Grande, aqui no Rio de Janeiro. A gente apresenta um roteiro, uma proposta, uma programação. A escola aceitando e aprovando, passando pelo aval da coordenação, enfim, dos professores, etc., a gente sempre gosta de fazer essa viagem de inspeção, que é para alinhar mesmo as expectativas e criar a programação junto com a escola. E nós temos uma equipe de guias especialistas, né? Eles são especialistas em viagens de estudo do meio. Então, nossos guias estão na estrada há bastante tempo, têm uma baita experiência, tanto com o cuidado com menor de idade, com os alunos, quanto de conteúdo. E sempre a escola participa da formação da equipe também. A gente apresenta antes, né? Olha, você gostaria de um guia que fosse, de repente, mais recreador, que tivesse essa postura de ter um jogo de cintura mais descontraído? Não, gostaria de ter um biólogo, eu quero ter um biólogo nessa viagem. Então, a gente vai criando e montando a equipe de guias de acordo com os interesses do projeto da escola. E tem escolas que tem o projeto também, a gente tem de desenvolvimento da autonomia da criança, né? Que a gente, desde os 2 anos de idade, viaja com os pequenininhos e a cada ano vão sendo implementados novos desafios para faixa etária, e enfim, então são muitas formas que a gente trabalha o estudo do meio, mas independente de todas elas, eu acho que o importante o que a gente acredita nesse trabalho é que sempre tem que ter um antes, um durante e um depois, né? A gente acredita que o estudo do meio, ele não começa na viagem, né? Ele começa dentro da escola. Então, os alunos, eles são preparados e eles sabem o que eles estão indo fazer, né? Para que aquela viagem está sendo proposta? Porque não é um passeio, não é uma viagem de lazer, passear. A gente pode passear com a família, vai com a família e tudo mais. A viagem pedagógica, independente se ela é de estudo do meio, se ela é para desenvolvimento da autonomia, se ela é de trabalho voluntário, ela tem que ter esse preparo, né? Ainda mais quando a gente está trabalhando com questões culturais e não pode ter um choque de realidade assim de uma vez. Os alunos, eles têm que saber qual que é a proposta, para onde eles estão indo, o que eles vão fazer, como vai ser, e lá também tem todo esse suporte dos guias que a Júlia comentou, dos professores, dos guias locais. Também a gente valoriza muito o trabalho a mão de obra local, assim, os guias locais acho que são as melhores pessoas para contar para a gente o que se passa aí de verdade. E tem um trabalho depois também, né? Geralmente depois a própria escola, a gente tem fechamento, eles apresentam algum trabalho, enfim, tem várias possibilidades de você fazer esse fechamento, mas acho que quando existe o respeito por esse ciclo, assim, sabe, acaba dando mais valor para esse trabalho, mais sentido, tanto para as crianças, quanto para nós, quanto para a escola, ficar uma coisa bem gratificante, assim. Acho que esse era meu complemento. Só complementando mais um pouquinho, a gente tem diversas formas que nem você falou, a gente vai para a Fundação Casagrande e fica, né? Fica 5 dias na Fundação Casagrande. A gente acredita que isso realmente é uma forma de imersão, de fazer as coisas com calma, sem pressa, participar de vários processos, fazer as oficinas, mas ter também tempos livres, né? Na viagem, esses tempos livres são muito importantes, porque é o momento que o aluno vai interagir com o colega, vai interagir com a pessoa do lugar, sem ter um script, sem ter um roteiro. É o momento que coisas acontecem e que são muito valiosas para a escola, inclusive, porque a escola, o professor vai observar o aluno,
vai poder, de repente, fazer alguma intervenção, coisa que no modelo da escola ele não tem, talvez, esse tempo dessa forma livre com o aluno, né? Então, outros aspectos são observados, né, pela escola no aluno. E para o próprio aluno, para a própria criança, são momentos de interação, de convivência entre eles e entre a comunidade, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê esse tipo de reação dos receptivos, falando, nossa, vai ficar 5 dias aqui no mesmo lugar? Vai ficar, porque realmente é a proposta que a gente mais se identifica. É claro, não são todas as viagens que a gente faz que são nesse formato, mas esse tipo esse formato a gente gosta muito, assim, acho que é bem enriquecedor, né? E aí na Fundação Casa Grande tem todas as oficinas que a gente faz, né? Oficina de fotografia, oficina de arqueologia, paleontologia, gibi, agora não está fazendo mais gibi, está fazendo de pedra de Cariri, né? Como é que chama? Agora esqueci. O João Paulo dá. Gravuras na Pedra Cariri. E o legal que essas oficinas, a grande parte delas é dada por jovens, né? De jovem para jovem. Na escola, normalmente é um professor, que é um adulto, que vai ensinar o conteúdo. Nas viagens Estudo do Meio, normalmente o guia é um adulto também, que vai passar conteúdo, passar informação, esclarecer dúvidas, etc. E na Fundação Casa Grande é um menino, talvez ali da mesma idade dos nossos meninos, talvez um pouquinho mais velho. Então isso é a mágica, assim, de ver, né, essa troca de jovem para jovem, né? Esse tempo que a Júlia comentou, né, para trabalhar é interessante porque a escola ela consegue observar não só passar aquelas coisas de conteúdo de sala de aula, que é muitas vezes a intenção de um projeto, né, de ver ao vivo e tudo mais, mas é uma coisa de ampliar o olhar para a educação, assim, de quem é aquele aluno, o que ele está passando, o que ele está vivendo, como você pode ajudar ele a melhorar como pessoa, como espírito coletivo. Então, esse tempo é importante para trabalhar a educação da forma mais profunda, eu acho, assim, né, do ser mesmo. Sempre é muito marcante, né? Em cada turma que vem, né, ela deixa a marca registrada dessa vinda, né? E o mais interessante é que a gente não classifica a fundação, né, como idades, né? Existem meninos de determinadas idades, né? São gerações, né? E ao longo, né, de dessas turmas que vêm, né, elas vão pegando, né, essas transições, né, das gerações, né? Então aquele que já pegou a dinâmica daquele grupo de meninos, né? Então eu vejo muito bem crianças que já estavam na fundação durante a última visita, desde a primeira visita, e a expectativa das que chegaram esse ano na casa, né? Então você vê as crianças que chegaram esse ano na casa que já criam expectativa, né, de quando as crianças vão chegar, né? Então daqui a pouco, Júnior, quando é que começa o estudo do meio esse ano, né? Então nota-se que já entra mais uma palavra para o repertório, né, como um dia entre o turismo, um dia entre o, né, empreendedorismo social. Então essas ferramentas, né, elas vão chegando, né, para contribuir com esse projeto que é de inclusão social, né? E isso chega de uma forma, né, que traz desenvolvimento para o lugar, né? Isso gera uma equidade, né, traz né, uma geração de renda justa, né, para esse povo desse lugar. Então, de certa forma, a partir, assim, a gente costuma dizer assim, a partir dessa relação que a gente construiu, a gente, né, trouxe elementos que vêm compor com esse projeto de desenvolvimento do território, e ao mesmo tempo eles trazem as suas garantias, né, que a partir dali a gente começa, né, a estruturar o formato, que, né, a partir daqui, como é que tem que ser o estudo do meio na Chapada do Araripe, como é que, então, assim, vocês deram essa parcela de contribuição para a gente criar esse formato que foi primordial para a gente, né? Então, hoje, quando, né, instituições, grupos, né, buscam essa relação, então a gente criou esse critério, que até então a gente estava ali apresentando e até que se manifestou, e aí quando vocês, né, trouxeram para a gente isso, pronto, então isso virou um padrão. Então, se quer vir para a Chapada do Araripe, esse é um dos padrões que a gente tem de vivência, são esse, né? Então isso é muito importante, né? E a partir do momento, né, que passam a voltar, né, a gente tem novos grupos, né? Sempre uma turma,
isso a gente garante a permanência dessas pessoas no lugar, né? Então, até então, o turismo básico comunitário, quando ele surge com a necessidade, né? Então, dentro do turismo existem as sazonalidades, que é o ano todo, né? Quando eles definem alta e baixa estações, tudo, né? Porque é aquela coisa que vem de cima para baixo, e o turismo básico comunitário, como ele vem de baixo para cima, então ele vem trazendo toda a sua diversidade cultural, né, toda essa apropriação do seu povo, né, e com você, assim, né, com essa dinâmica que a gente tem de estudo no meio, a gente começa a construir as nossas garantias, a gente começou a consolidar o que a gente chama de organograma familiar, né, então esse ano, quais são os investimentos que cada família vai fazer a partir de toda essa relação, porque o intercâmbio, né, o estudo na fundação, né, esse público passou a ser o nosso maior público, que se vem e se hospeda nas pousadas domiciliar, né, e significativamente, assim, o que a gente tem mais, o retrato é do Sudeste, né, então ele chega ao estudo do meio, né, estudo intercâmbio na Casa Grande, hoje, né, ocupa o top de cerca de 60%, né, de todo o fluxo anual que a gente tem na nossa rede de hospedagem domiciliar. E essa permanência, né, de vocês, ela dá essa garantia para a gente, que a gente consegue, né, consolidar projetos como, né, eficiência energética, né, se a gente falar de eficiência energética para essas pousadas domiciliar, né, a gente criar novas condições a partir dessas garantias, e a gente começa a trabalhar uma economia doméstica ali muito mais forte, né, e centrada num projeto coletivo, né. Então isso para a gente é um aprendizado, né, assim, né, desbravando assim, que a gente costuma dizer que o valor disso é o valor inicial, né? Então, vinha uma turma, né, aqui para Nova Olinda, né, a partir da dinâmica que vocês estabeleceram com a casa, né, com todas essas relações que a gente construiu, é o valor inicial, porque essa criança vem com a escola, com os amigos, né, trazido por vocês, e aí no segundo momento desperta para os pais vir, né, a Júlia já trouxe até então namorado, noivo, hoje esposo, e aí daqui a pouco já vem os filhos de você, então é uma relação que é só inicial, né, então a gente e aí justifica exatamente o que a gente já discutia desde o primeiro encontro, que não é uma moeda que traz riqueza, traz nobreza, né, então essas relações que a gente constrói, ela é muito mais forte, porque é esse contato, né, essa relação que a gente constrói e se transforma num projeto de vida, né? Então as pessoas querem voltar para a festa da renovação da Casa Grande, né? Os professores, né, dessas escolas que não foram contemplados com essa viagem, né, se organizam para vir no segundo momento estar com a gente. Isso é muito gratificante, porque, né, vai construindo, né, toda essa memória, toda essa vivência, e cada um, né, é membro, né, e tem consigo um capítulo, né, dessa história, né, desse projeto, né, de todo mundo ser responsável pelo desenvolvimento de todo um território, né, e isso eu sou muito grato a vocês, assim, né, por todo esse projeto que a gente tem desenvolvido ao longo desse tempo, né, e aí uma das minhas perguntas que eu queria mesmo compartilhar com vocês, assim, que vocês compartilhassem com a gente, né, que de certa forma, né, hoje a gente tem uma rede de pessoas, né, que estão conectadas, e a partir do momento que a gente fala nesse padrão, né, a gente começa a ter endereço esse padrão, né, e a gente costuma indicar com quem você vai encontrar esse padrão para estar com a gente, porque aí a dinâmica é muito mais fácil, né, e aí eu queria que vocês contassem como é esse processo mesmo, né, das pessoas, como encontrar vocês, como é que funciona, né, esse contato com vocês para construir, né, essa possibilidade de vir, né, e também estar aqui com a gente, né, dentro desse projeto. Tem o nosso site www.maioba.com.br, que vocês podem conhecer também um pouco mais sobre o nosso trabalho. Lá tem os nossos contatos, telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Existem várias maneiras assim de entrar em contato com a gente. E é sempre um prazer falar sobre viagens. Nosso arroba é @maiobaturismo. Então, tanto no Instagram, Facebook, YouTube é Maioba Turismo. E lá no site tem o e-mail, que é contato@maioba.com.br. O telefone é 3021 1582 011. E o WhatsApp também 011 94701 8141. Tá tudo lá no site. Então,
não temos perguntas externas, né, nesse momento. A gente já vai agradecer a vocês, né, pela parceria, né, pela amizade, né, por sempre estar com a gente, né, em grandes momentos, em bons momentos, né, então na partilha, né, das emoções, né, de nossas famílias, né, e isso sem dúvida é muito gratificante tê-las como amiga da casa, né, e sem dúvida essa é uma relação duradoura, né? E agradecer, sem dúvida, a disponibilidade, né? De estar aqui domingo pela manhã, a gente está nessa conversa, né? Entre quente e frio, né? Do sertão, né, ao sudeste, né? Compartilhando exatamente desse calor, dessa amizade nossa, né? E muito agradecido. Nós que agradecemos, Júnior. Para a gente é uma honra participar, estar pertinho aí de vocês, assim, ao vivo. Eu fico muito admirada, assim, com o projeto todo da Fundação Casa Grande, né? Essa coisa do empoderamento do jovem, da criança, ver isso, que é uma coisa que a Lemberg faz questão de passar adiante, que é do jovem valorizar a história dele, né? Então, valoriza o homem cariri, valoriza as rezadeiras, as rendeiras, os mestres reisados, valorizam a cultura do lugar. E eu acredito que um jovem que cresce conhecendo a própria história, valorizando a própria cultura e tendo essa possibilidade de participar de projetos na Fundação Casa Grande, de fazer a gestão cultural do negócio, com certeza vai ser um adulto mais seguro, participativo, que vai fazer a diferença aí no mundo, né? Muitas vezes a gente viaja para lugares que a gente vê criança pequena e a gente vê adulto. O jovem, o adolescente, o pré-adolescente fica escondido nas suas casas ou está fazendo outras coisas. E não, na Fundação Casa Grande está todo mundo participando e junto, colocando a mão na massa, valorizando, e eu acho que isso é um aprendizado muito grande para nós também, né, de como fazer algo que dá certo, com responsabilidade, com cuidado. Então, nós que temos que agradecer muito vocês por todo esse aprendizado que a gente leva para a nossa vida profissional e nossa vida pessoal também, agora ainda mais com as nossas famílias, educando tanto os alunos quanto a nós mesmos e a nossa família. Então, muito agradecida. Eu também queria aproveitar para agradecer, não só a Fundação Casa Grande, mas eu queria aproveitar e agradecer ao SEB e a Marta, que foram a escola que acreditou na gente, nesse projeto, e começou a construir isso junto com a gente, e que agora abriram portas, né, para outras escolas, outras possibilidades, mas assim, realmente eles são muito especiais também, e eu gostaria de deixar um agradecimento para eles e dizer que eu sempre fico muito nervosa assim quando eu vou fazer uma live, conversar assim, mas eu me sinto muito à vontade com vocês, assim, não só quando eu estou pessoalmente, mas até pela internet, que é uma coisa que eu sempre fico nervosa, vocês conseguiram me deixar super à vontade, assim, porque acho que vocês têm essa magia, sabe, do acolhimento, de fazer a gente se sentir bem. Obrigada, muito obrigada. Ah, que maravilha! Sem dúvida, foi incrível, né? Acho que despertou muito interesse aí de quem está assistindo a gente, né? Os nossos webinaristas, né? Vão ter aí, né? Sem dúvida, mais um bom conteúdo aí, né? Desse webinário de turismo responsável, né? E sem dúvida a Escola SEB, né? Assim, desses desdobramentos já provocou, né? Os cabinhas e até a escola em São Paulo, né? Então isso é uma história que eles, né? Tipo assim, foi o inverso, né? Que já promoveu a partir dessa vinda, né? Então é muita história. Acho que a gente fosse contar cada canto, né? Desse desdobramento dessas viagens para cá, né? Que são incríveis, né? São intermináveis, né? Todas as possibilidades que já foram construídas, né? Então, sem dúvida, são grandes parceiras nossas, né? E agradecer a vocês, Júlias, né? E
a Maioba Turismo pela parceria. Sem dúvida, a gente continua daqui e dali sempre preparando e organizando o planejamento desse, né, dos nossos próximos passos. E essa pandemia, sem dúvida, vocês produziram muito, a gente estava aqui sempre atento, né, às produções de vocês, às participações, né, às discussões que vocês, né, participaram. Sem dúvida, são momentos muito ricos, né, e que a gente realmente teve a possibilidade nessa pandemia de estar conectado, né, a gente ficou mais humano, né, se sensibilizou muito mais pela história do outro, né, e a gente teve, né, assim, a partir do momento que vocês participam, né, a gente tem acesso às redes sociais de vocês, vocês compartilham essa conversa, né, então essas conversas chegam, né, a outros países, né, então a gente já vem dentro dessa trajetória, né, com um Casa Grande Sua Casa, o webinário, né, sobre científico sobre a Fundação Casa Grande, né, e hoje a gente passou pelo Sem Canal, Mostra de 100 Canais, e hoje a gente está aqui com um webinário de turismo responsável na Chapada do Araripe, dando sequência, né, a todo esse conteúdo, né, que a gente tem nesse território, né, e agradecer a vocês, e até Obrigada. logo, até a próxima. Até. Bom dia. Até. Obrigada. Tchau. Tchau.